comigo assim: o valor das coisas pequenas. Mais uma vez, diga: o valor das coisas pequenas. Se você já fez, tome seu assento. Quantos acreditam que nós estamos vivendo um tempo sobrenatural? Um tempo profético. Nós acabamos de entrar no calendário hebraico, no novo ano. Você até pode falar para o seu irmão: feliz ano novo. Nós estávamos no ano 5.773, 2013. Nós entramos no ano, semana passada, no ano de 5.774. Quero só te dar algumas informações para você entender onde nós estamos indo. O novo ano hebraico começou essa semana, o ano passado, 5.773, que era o ano em hebraico, Ain Gimel, que era o ano da travessia. Diga isso comigo: o ano da travessia. Que tinha a ver com transição. Por isso que muitas pessoas estavam confusas, não sabiam o que estava acontecendo, e elas estavam tentando discernir, e algumas pessoas estavam falando: pastor, eu não estou entendendo nada, e eu tenho que acreditar, porque há um paralelo que Deus está fazendo nesse calendário, com o que Ele está fazendo nas nossas vidas, e para muitos foi um ano de transição. Quem pode dizer amém por isso, concordar com isso? O número 3 se correlaciona com a letra Gimel, na língua hebraica, que é moldado com uma palavra que se parece, com camelo. Foi um ano de encontros divinos, recursos difíceis. Quem pode dizer amém com isso? No ano passado foi o ano da travessia no deserto, um tempo de transição, onde a provisão de Deus veio a você como camelos no deserto. Quem sentiu isso de verdade? Foi difícil, não foi como outras épocas, não foi como outro tempo, foi um tempo de transição. A provisão chegou, mas é como se chegasse assim. O número-chave para esse ano, para 5.774, é o 4. Como ele está ligado à palavra Dalet. E muitas vezes é traduzido a aba numa tenda que está aberta. Diga isso: uma aba numa tenda que está aberta. Como uma porta. Quem pode dizer amém por isso? É o que eu falei no começo: se você receber isso como uma palavra profética, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Então eu quero declarar que é um tempo de portas abertas sobre a sua vida. Eu vou declarar que é como se fosse um portal sendo aberto sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida familiar, sobre coisas que você não estava entendendo. Eu vou profetizar que você vai passar a entender a partir de hoje, em nome de Jesus. Toda confusão caiu por terra, você vai entender com clareza e as coisas vão começar a fazer sentido. Há uma coisa que eu também percebi, que era como se fosse os últimos 3 anos, 36 meses, dificuldade, de confusão, não estava claro, mas eu vou declarar, irmãos, esse ciclo termina na sua vida. Você vai entender agora. Esse ano é um ano então de alinhamentos com as portas de uma forma totalmente nova. Quem crê nisso? Com isso em mente agora, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Quem achou, diga amém. Olha essa parábola do mordomo infiel, conhecida. Diz assim, versículo 1: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: o que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora o que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Olha só, eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te depressa, escreve 50.
Disse depois a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. Olha só o verso 8: louvou aquele Senhor o injusto administrador por haver procedido prudentemente. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Agora olha para o verso 10, que nós conhecemos muito e lemos muito isso, mas desconectamos dessa história toda. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que esse homem foi louvado porque ele pensou no futuro através de relacionamentos. Essa tarde toda, a única coisa que eu ouvi, se você esquecer a mensagem inteira, grave isso: relacionamento. Quem pode dizer amém? Amém. Ele foi louvado porque ele pensou no futuro. Ele não pensou em juntar, ele não pensou em economizar, ele não pensou outra coisa. O que ele pensou é: eu vou ser mandado embora, e uma forma de eu ser cuidado quando eu não tiver emprego é ajudando as pessoas. Então a minha pergunta hoje para você é: o que você tem feito com aquilo que hoje para você parece pouco? Porque o princípio é esse: se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você é fiel no pouco, você também é fiel no muito. Mas a minha pergunta é: o que você tem feito com o pouco? Pergunta para alguém: o que você tem feito com o pouco? Algum tempo atrás eu ouvi perguntar para um pastor assim: se você pudesse ter 1 milhão de amigos e $1 milhão, qual você escolheria? Eu sei que muitos escolheriam 1 milhão, mas ele respondeu assim: eu escolheria os amigos, porque se eles forem amigos de verdade e você precisar, cada um deles vai dar $1 para você, e você vai ter 1 milhão. Quem pode dizer amém? Amém. O que eu vejo, irmãos, que o Senhor quer nos ensinar é uma transição de nós nos desapegarmos da necessidade e entendermos que o Senhor está muito mais preocupado com relacionamentos, e de nós valorizarmos aquilo que no momento parece pouco. Quem pode dizer amém? Amém. Eu procuro eu gosto de prestar atenção com que as pessoas, por exemplo, como que elas tratam quando a gente sai, às vezes com pastores e líderes, ou até com empresários e outras pessoas, como que elas tratam o garçom. Porque a forma que ela trata o garçom, como ela conversa com ele, fala muito do como ela é, como ela se preocupa com as pessoas. Eu vou além: como que você se comunica com as pessoas que aparentemente não têm valor? Não que elas não tenham valor, aparentemente. O que isso tem a ver? O que tem a ver? Como que eu trato o vendedor na loja, o porteiro? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Como você trata o pouco hoje? A gente podia falar de finanças, claro. Como você trata o que você tem, como você administra. Não, mas hoje eu quero levar a sua mente um pouquinho além de finanças.
Como você trata o seu trabalho, que hoje parece insignificante? Como você trata, se você está trabalhando na igreja, quando alguém chega e fala assim, aquela luz está queimada? Qual que é a sua reação? Você pensa logo, como que eu vou trocar aquela lâmpada? Eu sei que não tem nada a ver comigo, mas eu vou procurar uma escada, vou saber se tem lâmpada, eu vou trocar, vou fazer alguma coisa. Porque, irmãos, é o valor das coisas pequenas. Quem pode dizer amém? Amém. É como você trata o que você tem hoje. Seria maravilhoso ter um carro zero, que eu costumo falar que é a melhor marca. Mas se você não tem esse carro, que é zero, como você trata o carro que você tem? Pouco. Porque isso vai mostrar o nível de excelência que você tem em relação àquilo que hoje parece ser pouco. Quem pode dizer amém? Amém. Eu vejo às vezes como que as pessoas trabalham com o computador, quando o chefe está perto, quando o chefe não está perto, como que elas fazem, como que elas se posicionam, como elas sentam na cadeira, como elas atendem o telefone, como que elas respondem às pessoas que estão de passagem, quando alguém pede uma informação, porque isso para mim revela muita coisa em relação à pessoa, e ela valoriza pessoas, ou ela olha para as pessoas como se elas não fossem nada. O Evangelho, irmãos, quando você vê a vida de Jesus e caminhando com os seus discípulos, é ensinar para eles como lidar com pessoas, como tratar pessoas, como conversar com pessoas, como amar pessoas, como levantar o nível das pessoas, independente de onde elas estivessem. Quem pode dizer amém por isso? Como que você trata quando você vai no médico? Como que você trata o enfermeiro? Como que você trata o garçom? Como que você trata as crianças? Irmão, são coisas que pode parecer pouco, mas Deus vê estas coisas e Deus valoriza isso que parece. Não estou falando que é pouco, de forma alguma. Eu quero que você saia daqui pensando que eu estou diminuindo pessoas, de forma alguma. Eu quero que você entenda que pode parecer pouco, como que você trata uma pessoa, mas para Deus tem valor. Eu particularmente tenho um hábito. Eu gosto sempre de comprar na mesma loja, com o mesmo vendedor, no mesmo lugar, não mudo. Uma vez que eu acho uma pessoa que eu gosto, que nós tivemos uma conversa, eu gosto que eu converso, pergunto o nome, a família, se ela tem filhos, se ela não tem filhos, eu guardo o nome da pessoa, eu volto, procuro a mesma pessoa, sou fiel àquela pessoa, a pessoa vê que eu me preocupo com ela, ela se lembra de mim, ela começa a perguntar da minha vida particular. Irmãos, muitas vezes nós estamos querendo evangelizar um mundo que precisa de Jesus, mas o mundo vai se abrir quando ele vê que nós somos amáveis. Hoje mesmo, estive no médico e de verdade, a porta, eu não sei como que alguém pensou em pôr uma porta na frente do lugar que era um corrimão, então a porta não abria. Eu entrei, falei assim, não sei quem que desenhou isso, mas tudo bem, e fiquei esperando, entre a porta, estava frio, de manhã estava chovendo lá de fora, aí eu fiquei meio assim, já tinha umas 5, 6 pessoas na minha frente, aí chega uma senhora que eu vi que o dia dela estava mal. Eu vi ela marchando na direção da porta, é óbvio que não ia dar para ela passar, primeiro porque a porta não estava aberta, e não estava aberta porque não dava por causa do corrimão que estava no lugar errado. Ela veio marchando de tal forma que eu saí da frente, porque eu pensei, senão eu vou virar tapete aqui. Havia um senhor, coitado, que estava começando a entrar na porta. Olha só como as pessoas não entendem. Eu comecei a perceber que nenhum não entendeu o outro, e a outra ficou pior ainda bem que ela estava de saída, não de entrada, porque ela saiu e falou assim, não dá para abrir essa porta direito? O que na realidade ela estava falando era em relação ao lugar que estava o corrimão. Eu falei assim, a observação dela foi ótima, mas a pessoa que estava na porta tomou como se fosse pessoal para ela. Ela falou, tentei abrir, mas o corrimão está no lugar. Eu falei, coitadinho desse senhor. Eu me compadeci dele, porque ele entendeu que ela falou que a culpa era dele, quando na realidade o problema do corrimão. O engenheiro desenhou aquele corrimão. Qual é a reação? Qual é a impressão que você tem deixado nos lugares que você tem passado? O que as pessoas... o pior, irmãos, é quando a pessoa deixa uma má impressão e no final ela fala assim, não, eu sou crente. É melhor nem falar. Se já pensou
na bola do primeiro passo, nem falou nada, irmão. Fica quietinho, porque agora a pessoa vai ter uma informação que além de ser azedo, amargo é crente. Como que você tem usado o pouco? Como que você tem administrado os seus relacionamentos? Como que você tem usado o que você tem hoje? Quem pode dizer amém por isso? Nos Estados Unidos nós temos uma pulseirinha que o pessoal usa no Brasil, nem sabe o que é aquele WWJD. Alguém já viu? WWJD, que significa What would Jesus do? O que Jesus faria. A pessoa não sabe, mas é isso que significa. What would Jesus do? O que Jesus faria? Irmão, se você vê Jesus, ele se preocupava tanto com pessoas, que ele queria deixar a pessoa à vontade, para ela se sentir amada, para ela se sentir, eu vim por sua causa também. Você tem valor para mim. E eu sinto o Senhor falando para pessoas aqui, você acha que não tem valor, por causa do jeito que as pessoas te tratam, mas você tem valor para Deus, sim. Ele pega um leproso que os outros rejeitavam, e o leproso mesmo fala, eu sei que tu podes curar-me, mas se tu queres, tu podes curar. Ele não sabia, será que eu posso me aproximar de Jesus? Será que eu posso chegar perto dele? Será que eu posso tocar nele? O leproso era rejeitado, o leproso era colocado de lado, o leproso tinha a sua comunidade de leprosos, o leproso tinha que usar um sininho no calcanhar, para que quando ele andasse, o blang, 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 as pessoas pudessem abrir caminho. A lepra era uma enfermidade que podia ser contagiosa, a lepra era algo terrível. Jesus olha, Jesus deixa ele se aproximar, Jesus conversa com ele, Jesus toca nele e ele é curado. Ele não tem medo de lepra, ele não tem medo de pecado, ele não tem medo de contaminação, ele não tem medo de ser contagiado, porque ele veio para fazer a diferença na vida de pessoas que hoje o povo olha e fala, não é nada, e o Senhor vem e fala assim, você é tudo, porque se tivesse só você para morrer, eu morreria por você, para te salvar. Ele pega uma viúva, ele pega uma mulher de fluxo de sangue, que era rejeitada pela sociedade, que era afastada da sociedade, 12 anos com a mesma enfermidade, não se fala o nome dela, todo mundo conhecia ela pelo seu problema. Como ela se chama? Não sei, mas é a mulher que tem fluxo de sangue. Ela ouve falar de Jesus, ela vai atrás de Jesus, ela muda a sua declaração, ela começa a se ver curada, ela começa a dizer para ela mesma, porque não tinha ninguém para ela dizer, se tão somente tocar na hora das suas vestes, sararei. Ela toca na mesma hora, ela foi curada, Jesus para. Sabe o que é isso, irmão? O Senhor parar para reconhecer quem você é. O Senhor parar, porque Ele veio para receber aquele que foi rejeitado, repudiado, aquele que a sociedade fala, esse não tem jeito. Nós estamos indo em algum lugar, a gente vai chegar num lugar, mas nós temos que entender essa dinâmica. A porta está aberta, coisas vão acontecer, a dinâmica de prosperidade. Deus vai causar a transferência de riqueza da igreja, do mundo para a igreja. Mas aproveitando para falar isso, para quê? Por quê? Ela reconhece, ela fala, fui eu que te toquei. Você vê a dinâmica, ela não era nada, ela não era ninguém, alguém me tocou. Quando ela toca em Jesus, ela passa a ser alguém. Quando ela confessa que foi ela, Jesus chama ela de filha. Bartimeu foi a mesma coisa. Um cego sentado no meio do caminho, com sua beca de mendigo, ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, começou a gritar, o povo mandando que ele se calasse, ele gritava cada vez mais alto, a tal ponto que Jesus ouviu e Jesus parou. Jesus para, não por causa de dinheiro, não por causa de necessidade, não por causa do que a gente está precisando. Jesus para por causa de pessoas. Jesus para por causa de vidas. Quem pode dizer amém? Amém. Marta e Maria, a mesma coisa. Ele chega no lugar, Marta vem primeiro, Maria vem depois. Ele vai até o túmulo, chega no túmulo, ele chorando, viu ela chorando, ele também chora.
Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 4,15: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, ele deixou o exemplo para nós fazermos o que ele fez: compadecer dos outros também quando eles têm fraquezas, compadecer daquele que foi rejeitado, porque eu tenho certeza, pelo menos uma vez aqui, todos já foram rejeitados em algum lugar. Quem pode dizer amém? Ele nos dá o exemplo de aceitar, de valorizar aquilo que parece pequeno para os outros, mas para ele não é. Quem pode dizer amém? Me veio esse pensamento enquanto eu lia isso: será que nós conseguimos ajudar ou fazer alguma coisa na igreja, na obra de Deus, mesmo que não for para ganhar nada? É só uma pergunta. Porque hoje, irmãos, nas igrejas que eu passo, um dos maiores problemas, sabe qual é? Todo mundo quer ganhar. E se não ganha de um jeito, o cara acha um jeito de processar a igreja para ganhar. Ok, mas quanto que eu vou ganhar se eu fizer isso? E Jesus chama eles para se desprender, não que não é importante, mas para se desprender, para reavaliar, para colocar em primeiro lugar, servir. Ele veio, imagina bem, irmãos. Eu queria dar um exemplo mais, porque ele é o criador, ele é o CEO, ele é o presidente de tudo. Ele sai da posição dele, ele assume a postura de servo, a tal ponto de morrer por nós. Ele não queria ser reconhecido, ele não queria propaganda, ele não precisava de propaganda, ele até falava assim: não conta para ninguém. Então você vê que o oposto de Jesus é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse, e o Senhor veio. Ele não se preocupava se chamavam ele pastor, apóstolo, bispo. Ele não se preocupava com a posição, a tal ponto que chega no limite de ele querer lavar o pé dos discípulos. Para ele dar o exemplo: eu vim para servir. Quem pode dizer amém? Amém. A preocupação dele era essa: servir. As crianças vieram, o povo não queria deixar, ele falou: não, deixa vir a mim. De tais é o reino dos céus, dos pequenos. Você vê que a dinâmica dele, dinâmica do reino, completamente diferente. No mesmo capítulo ainda, olha só, no mesmo capítulo, tem a parábola do rico e Lázaro, a passagem do rico e Lázaro. Havia certo homem rico, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta do rico. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Desejava alimentar-se com as migalhas. O rico jamais ia deixar ele entrar para comer o que ele comia. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão, a Lázaro no seu seio. Então clamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado, tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que
que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. O que foi importante depois que ele morreu? Não quanto ele tinha na conta, não o que ele deixou para trás, não as riquezas que ele tinha, não a roupa que ele tinha, mas a família. Diga comigo o valor das coisas pequenas. O valor, irmãos, daqui 1 milhão de anos, sabe o que vai contar lá no céu? Vidas. Daqui 2 milhões de anos, a única coisa que vai valer a pena é vidas, pessoas. Você vê que ele não falou nada da sua riqueza, ele entendeu, e o que ele entendeu no inferno já tarde demais. A minha família não pode vir para cá. 5 irmãos, ele entendeu, irmãos, o mais importante que existe na face da terra são vidas. O mais importante é a sua família. O mais importante são relacionamentos, porque, irmãos, relacionamentos, eles não são bons da noite para o dia. Se você quer mesmo amigos de verdade, você cresce junto com eles e eles também crescem com você. A palavra de Deus até diz: fiéis são as feridas. Faithful are the wounds of a friend. Fiéis são as feridas que o irmão faz, que o amigo faz. Wound of a friend. Porque o amigo que é amigo, ele vai falar a verdade. E o amigo que é amigo vai receber, ele pode até ficar ofendido, mas ele vai ponderar, porque ele sabe que ele não falaria se ele não fosse amigo. Ou seja, a gente não vai ter muitos amigos. Quem pode dizer amém? Amém. Não quero te desanimar, irmão, não vai. Porque, irmãos, não são muitos, mas são relacionamentos que você entende, são relacionamentos que você valoriza, são pessoas que no dia de fraqueza dela, você levanta ela, porque você sabe que poderia ser você. Então você usa agora que você tem para levantar, para encorajar, para falar: olha, vai dar certo, vamos continuar, estou orando por você, não pare, vou interceder. O que você precisa? Em nome de Jesus, eu estou aqui, conte comigo. Não conte comigo assim, tomara que ele não peça nada. Aí não é amigo. Irmãos, amigo é aquele que está com você, through thick and thin, que está junto com você, faça sol, faça chuva, ou não, ele está ali contigo. Quem pode dizer amém? Amém? Valorizar os seus filhos. Aquele momento que ele queria sair com você. Aquele momento, e eu procuro passar isso para os meus filhos, porque não dá para ter o tempo todo junto com eles, porque a gente viaja demais, mas quando eu estou com eles, eles sabem, eu estou com eles. A atenção não é dividida. Se o telefone tocar, eu vou falar: eu vou te ligar mais tarde. Por quê? Porque eu estou com meu filho. Quem pode dizer amém? Amém. Tanto que eu procuro sair, dar uma qualidade de tempo para cada um individualmente. Procuro sair com a Jéssica, com a Isabela, com o Kendrick. Saio com os 3, saio com... porque eu quero que eles cresçam entendendo isso. Papai faz o que faz, viaja e vai para todo lugar, mas quando ele está comigo, ele está comigo. E você pode ver a atitude deles, irmãos, quando eles saem, eles estufam o peito, eles olham para mim, não precisa falar nada, eu sei que eles estão falando: that's my dad. Quem pode dizer amém? Amém. É valorizar o seu casamento, é valorizar a sua esposa, é se preocupar com coisas que ela preocupa, que para você pode não parecer importante, mas o valor está nas coisas pequenas. Amém. Igual hotel. Quando você viaja bastante, você fica todo dia em hotel. Eu já fiquei em vários. Eu já fiquei em hotel 6 estrelas que eu nem sabia que existia. E já fiquei em um hotel que não tinha estrela nenhuma. A diferença, irmãos, está nas coisas pequenas, nos detalhes. Os 2 têm cama. Os 2 têm travesseiro. Os 2 é um quarto. A diferença dos 6 estrelas, porque não tem nenhuma estrela, o que não tem uma estrela é você que leva a sua mala. O de 6 estrelas, é eles que levam. No de 1 estrela, você pula na cama, ela te joga para fora. Não faça isso.
Porque é morning e para fora. O de 6 estrelas, você pula na cama, ela te abraça. Você sente o colchão, parece que você está na nuvem. E você fala, Senhor, não deixa passar esse dia. Irmãos, eu me recordo, não foram muitas vezes, mas teve uma vez que me colocaram num hotel assim na Coreia do Sul. Eu orei que nem Josué, para o sol parar. Eu falei, Senhor, não deixa essa noite. O de nenhuma estrela não tem água no quarto. O de 6 estrelas você escolhe o que você quer tomar, na temperatura que você quer. O de nenhuma estrela não tem temperatura no quarto, a temperatura que é mesmo. E se você reclamar, a temperatura é essa mesmo, moço. Está pensando que isso aqui é 6 estrelas? Não, você estava perguntando. A diferença não está nos detalhes. Quem pode dizer amém? Amém. Coisas que nós precisamos começar a valorizar. Por quê? Porque é um tempo, irmãos, onde Deus vai honrar, é onde você vai ver que aquilo que você fez, que ninguém viu, vai fazer diferença na sua vida. Quando você pega o seu carro, que talvez é 15 anos, 20 anos mais velho do que o ano atual, e você trata como se fosse um carro zero. Quando você pega o único terno que você tem e você cuida, porque você sabe que é o único que você tem, você trata da melhor forma possível, e você usa como se você tivesse vários. Eu estou falando de atitude de coração, de você valorizar coisas pequenas. Uma palavra de encorajamento, uma rosa que dão para você, um versículo bíblico que alguém te coloca na sua bolsa, alguém que colocou um post-it que chama aquilo, que cola em algum lugar para você ver, para te encorajar. São coisas pequenas. Diga o valor das coisas pequenas. A chave, irmãos, da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, é-me dado todo o poder no céu, na terra, portanto ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Olha aqui, irmão, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Jesus falando, portanto ide e fazei discípulos. Diga isso, fazei discípulos. Todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Diga isso, ensinando-os a guardar. O que é isso, irmãos? É você estabelecer uma cultura do reino. Hoje, lendo isso, eu pensei nisso aqui. Antes de Deus liberar uma influência significativa sobre você, Ele irá permitir testes que lhe preparem para o lugar que você está indo, e não testes baseados no lugar de onde você veio. Bom lugar para você falar amém. Antes de Deus liberar uma influência significativa sobre você, Ele irá permitir testes que lhe preparem para o lugar que você está indo. Aí vem a resposta: por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor não fez nada ainda? Por que o Senhor permitiu essa prova, essa situação, esse levante, essa calúnia, essa afronta? Por que o Senhor permitiu isso? A resposta é porque Ele não está te preparando para você voltar para a estaca zero. Ele está te preparando para um lugar que está lá na sua frente, não no seu passado. Se fosse para voltar para trás, você não passaria o que você passa, porque não precisaria de nada. A proporção do teste tem a ver com o lugar que Ele está te levando. Será que tem alguém que está passando alguma prova aqui que você não estava entendendo por quê? É porque Ele está te levando para um lugar de glória, irmãos. É porque existe um portal que está aberto esse ano. É porque existe Deus que você vai ver a concretização. Você vai falar: glória, 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 glória a Deus por eu ter passado por aquilo, porque hoje eu entendo que esse é o lugar que Deus estava preparando desde lá. Se você crê nisso, pode aplaudir ao Senhor. Agora, olha só, irmãos, uma história que a gente conhece, não vamos ler, mas você já conhece a história de José. Quem conhece a história de José? Jovem, teve um sonho. A palavra de Deus diz que o seu pai amava mais a ele do que os outros, deu uma túnica de muitas cores. Agora, o tremendo que você vê na história de José é o paralelo que existe entre a história de José com a história de Jesus. E se o paralelo é como é, tem muitas coisas que são, como é que chama? Uma tipologia. It's a type.
algo que Deus revela através da história de José, para ter o paralelo lá na frente com a história de Jesus. Se nós entendemos isso, irmãos, tudo que ele passou então tem a ver com o que Jesus preparou para que a igreja passe. Quem pode dizer amém? Amém. Você vê que ele obedece o seu pai. Você vê que numa situação, depois que ele teve os sonhos, depois que os irmãos o odiaram, depois que os irmãos o odiaram ainda mais, por causa do seu segundo sonho, e depois porque os seus irmãos o invejavam. Para eles invejarem um sonho de José, eu tenho que crer que José teve sonhos anteriormente que se cumpriram. Porque você não inveja algo que não acontece. A inveja é baseada pelo fato de, ok, ele teve esse sonho, aconteceu, ele teve esse sonho, aconteceu, agora ele teve esse sonho, misericórdia, se acontecer. O sonho, e eles entenderam o sonho que ele tinha tido, viremos nós a nos prostrar diante de você, tu deveras reinarás sobre nós. Eles entenderam o sonho, era bom. Mas a princípio eles ficaram irados, mas depois eles tiveram inveja, porque então eles imaginaram, se tudo acontecer como ele já sonhou anteriormente, isso também vai acontecer. E eles tiveram inveja. Por quê? Porque eles queriam estar no José, no lugar que José estaria no seu futuro. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, o mais tremendo é que o seu pai, sabendo de toda essa rixa entre irmãos, tudo que eles estavam passando, mesmo sabendo disso, o seu pai manda ver como que eles estavam. Agora, olha só as lições que ele vai passando. Então ele era submisso, diga isso comigo, submissão. Ele obedecia ao seu pai, a despeito do tratamento que os seus irmãos ofereciam a ele. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é você se submeter quando você está sendo maltratado. Mas o teste vem na proporção daquilo que vai acontecer lá na frente. Nós já sabemos o final da história. Você acha que na posição dele, ele não seria rejeitado? Irmãos, uma das coisas mais difíceis é você ter esse equilíbrio, eu acredito, de você não se vangloriar, porque você entende que é Deus que te levou para uma posição. Mas quando você está nessa posição, você estar seguro em Deus, que foi Ele que te colocou ali, e que aconteça o que acontecer, com que os outros falarem a seu respeito, não vai mudar o que Deus colocou. Quem pode dizer amém? Amém. Irmão, você já pensou, pelo menos um pouquinho, se o cantor, na hora que ele fosse cantar, ele ficasse assim? Ai, irmãos, eu queria cantar, mas eu estou na vergonha. Não olha para mim. Se ele começasse a se diminuir tanto, por que nós vemos alguém que é segura de si? Nossa, é demais, porque ele entendeu o lugar, a posição dele, o que ele foi chamado para fazer. Não soberba, porque a soberba, Deus fura o balão e seguro. Irmãos, Deus está preparando, eu vou profetizar isso, cada um que está aqui. Deus chamou cada um de nós para um lugar de influência. Como que nós vamos influenciar, seja o trabalho, a escola, a casa, a família, a empresa, se você não é seguro do que Ele está fazendo em você? Quem pode dizer amém? Ele vai até os irmãos. A palavra de Deus, olha só o que acontece quando ele chega diante dos seus irmãos. Lá em Gênesis 37, eles o viram de longe. 18, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só o que incomodava eles, irmãos. Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador: vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quem tem um sonho aqui? Irmãos, o seu sonho incomoda alguém.
Se você não sabia, o seu sonho incomoda alguém. Não alguém que não te conhece, porque se fosse alguém que não te conhece, o seu sonho incomoda alguém que você conhece. Quem pode dizer amém por isso? Nós sabemos o que aconteceu. Eles pegam, tiram a sua túnica, batem, lançam ele numa cisterna. No dia depois que ele teve o sonho, irmãos, o que eu tenho que crer na vida de José, para ele continuar vencendo e vivendo, ele teve que aprender a perdoar. Quem pode dizer amém? Amém. Não dá para você avançar, decolar com peso extra. Não dá para você querer as maiores alturas e as coisas que Deus tem numa outra dimensão, se sobre você carrega tanta bagagem, não diminuindo o que eles fizeram ou o que já fizeram para você. Mas Jesus deu essa lição para os discípulos. Ele falou o quê? Vocês vão entrar em cidades que vocês não vão ser aceitos. O que vocês fazem? Sacode a poeira. Faça assim, sacode. Irmão, será que é possível que coisas que aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos lá atrás continuam te aprisionando e você não consegue decolar? Só colocar. Será que é possível que você já ouviu, você já semeou, você já acreditou, você já chorou, você já pulou, você já tomou posse, você já veio para o altar e você ainda não consegue decolar? Será que é possível que existem coisas que você ainda olha para trás e não consegue perdoar? Eu vou além? Será que é possível que você fez coisas que você não consegue receber o perdão de Deus? E você fica pensando, por isso que isso está acontecendo comigo, por isso que eu quebrei a perna, por isso que aconteceu isso comigo, por isso que eu passei por essa cirurgia, por isso que aconteceu aquilo na minha família. Irmãos, em nome de Jesus, que esse tipo de pensamento seja quebrado na sua mente hoje, que essa fortaleza caia por terra, porque Jesus veio para pagar o preço. Ele veio para tomar o seu lugar e falou assim: você nunca vai conseguir chegar nesse lugar de perfeição, mas eu tomo esse lugar por você, eu morro na cruz por você, o meu sangue te dá vida, o meu sangue te purifica, o meu sangue te limpa de todo o pecado, e Ele deixa o seu pecado mais alvo do que a neve. Para ser bonzinho o suficiente para Ele nos abençoar. O que eu faço é pela fé, eu recebo do seu sacrifício, pela fé eu peço perdão pelos meus pecados, não encubro diante do Senhor. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Tem coisas que Deus quer te libertar, já foi. Não dá para mudar, já aconteceu. Hoje tome posse disso. Ele não permitiu que aquilo que seus irmãos fizeram viesse impedir o que Deus tinha para fazer na vida dele. Porque, irmão, se você está permitindo isso, o que está acontecendo? O que fizeram para você é maior do que Deus. No seu conceito é maior do que Deus, porque Deus deve ser maior do que qualquer situação na nossa vida. Mas para você, no seu conceito, eu estou sofrendo, é por causa daquilo que eu fiz, é por causa daquilo. O que acontece quando ele está ali? Vai para a casa de Potifar, começa a servir a Potifar. Irmãos, olha só, o que ele fazia? Pessoas. Ele serviu o seu pai, ele serviu o seu irmão, ele começa a servir Potifar. Tudo que ele tocava prosperava, porque ele valorizava as coisas pequenas. Ele podia não estar entendendo nada, eu não sei por que eu vim parar aqui, mas, irmãos, no meio disso tudo, ele começa a aprender uma outra língua. Quem pode dizer amém? Amém. Irmão, nós temos que estar abertos para aprender outra linguagem.
Se precisar voltar a estudar, se precisar se preparar, Deus estava preparando ele para um lugar de influência. Eu quero declarar para que você entenda, irmãos, Deus está te preparando para você ter um lugar de influência. Pode ser a vida dos seus filhos, mas eles vão olhar para você e falar: eu quero ser que nem meu pai. Pode ser na sua empresa que você tem 10, 12, 15 funcionários. Eles olharem para você e falar assim: olha, já vi crente, mas igual ele é demais. De você ser um líder na faculdade, você ser um líder na escola, das pessoas olharem para você. Não, irmão, você sendo tem essa palavra, crentarrão. Eu inventei. Crentão. Irmãos, pensa bem, você não vê em nenhum momento ele tentando evangelizar Potifar. O que mexe com a nossa teologia. Ele pregava pelo que ele vivia. Ele pregava pela atitude que ele assumia. José, deita-te comigo. Não, eu não vou fazer isso com o meu Senhor. Ele pensava nos outros. Não vou fazer isso contra o meu Deus. Irmãos, pensa bem, a prova vem para... Como que é a prova? A prova vem na hora que você está com fome. Você é provado, testado pelos seus apetites. Jesus foi provado na hora que ele teve fome. O diabo vem para oferecer algo para você na hora que você não está recebendo do jeito que gostaria que fosse. Por que você não transforma essas pedras em pão? É óbvio que ele queria transformar aquelas pedras em pão, porque ele estava 40 dias sem comer. Ele vem para provar na hora que você está com fome. Como que ele prova o seu casamento? Na hora que a sua esposa não te dá atenção. Na hora que o seu marido não prestou nem atenção que você mudou o cabelo. Homens, isso é cruel. Repare. Nem que você tenha que falar coisa diferente. Porque a mulher faz e ela espera que o marido veja. O pior é se alguém na igreja percebe. Pastor, isso. Você viu? O irmão na igreja percebeu. E você que mora comigo nem viu. Irmão, você é provado na hora que você não recebe o que você deveria receber ou gostaria de receber. Quem está entendendo, diga amém. Você não recebe atenção. Aí vai procurar no Facebook, no Orkut, no Twitter. Aí se enrosca. Por quê? Você queria ter um amigo, mas o amigo virtual é mais legal. Por quê? Porque ele está do outro lado. E na maioria das vezes a foto que a pessoa coloca lá nem é ela. Mas um abismo chama outro abismo. Daquela amizade não está satisfazendo mais. Você começa a entrar num site que não deve. Você se envolve com pornografia. E vai piorando. Por quê? Porque qual que é o seu apetite? A prova veio. Irmãos, o que impedia ele? Ele não podia ser um cara amargo, azedo e falar assim: meu pai nem sabe que eu estou aqui. Eles falaram que eu falava com meu pai que eu fui comido por um animal. Perdi a minha túnica que eu gostava. Fui lançado na cisterna, fui vendido como escravo, fui vendido novamente para Potifar. Cheguei nessa casa, só o que me faltava, essa mulher dar em cima de mim. Não tenho nada a perder. Vou fazer o que ela falou e quero ver o que vai me impedir. Ninguém. Mas ele valorizava coisas pequenas. Ele entendia, irmãos, que existe uma dimensão maior. E eu quero falar isso para quem hoje não está entendendo que o que você está passando não é pelo que você fez, não é pecado, não é coisa que você está achando que Deus está te julgando. Deus está te treinando, te capacitando e te preparando para algo maior que vai acontecer. Como que Deus ia testar a integridade dele se ele não fosse provado? Como que Deus ia provar o caráter dele se não fosse numa hora que ele estava com fome de justiça? Quem pode dizer amém? Foi tentado no momento de dor,
foi lançado na prisão por Potifar. Qual que é a sua reação quando você é injustiçado? Não devia estar nessa posição. Não uma vez, irmãos, porque uma vez você até fala, beleza. Eu estou falando vez após vez após vez. Você faz o que é certo, você recebe o que é errado. Você faz o que é certo, você recebe o que é errado. Você faz o que é certo em casa e recebe o que é errado. Você faz o que é certo na igreja, recebe o que é errado. Você faz o que é certo, recebe o que é errado. E chega uma hora que você fica cansado. Irmãos, olha só a resistência que José tinha. Irmãos, a sua resistência tem que ser maior do que a prova que você está passando. A sua vontade de chegar no fim, a sua vontade de falar, eu não vou parar, não vou desistir. Você pode chorar uma noite, ou duas, ou três, ou um mês, ou um ano, mas se levanta, irmão, porque tem lágrima que demora para você enxugar. Com aquela passagem fala, o choro pode durar uma noite. Não está falando que ela vai durar uma noite, mas está falando que vai ter um tempo que ela vai terminar. A alegria vem pela manhã. Existem áreas que você supera mais fácil, existem outras áreas que você está tentando e você aí parece que machuca outra vez e você não consegue, machuca outra vez, não, você estava quase. Irmãos, em nome de Jesus hoje, que hoje seja esse dia. Quem pode dizer amém? Amém. Ele continuou servindo, ele continuou se destacando, até na prisão o Senhor abençoava, porque o coração dele, irmãos, ele reconhecia, é no dia a dia, são nas coisas pequenas, é de pegar um papelzinho que cai no chão e jogar no lixo, mas eu não sou faxineiro, não interessa, porque essa é a casa de Deus e eu quero fazer o melhor para o Senhor. É quando você está lá fora e alguém quer passar e você não entende por quê, e você ajuda a pessoa a ela se desestressar, você pergunta, você se preocupa, você fala, eu posso te ajudar com alguma coisa. São coisas pequenas que você faz no seu dia a dia, que vai acumulando, irmãos, até chegar um ponto que o Senhor fala, chegou o tempo, chegou a hora, está preparado, está aqui diante de você, recebe agora. Você achou que não estava valendo nada, mas aquilo que você fez em secreto, agora todos vão ver que você está pronto para ser promovido. Quem crê nisso, diga amém. Ele era fiel, irmãos, nas oportunidades, ele era fiel no serviço. Dois tiveram sonhos, lembra? Ele não chegou crente azedo, só o que me faltava, ter que interpretar sonho na cadeia. A palavra de Deus fala que ele viu que eles estavam perturbados de espírito. Irmão, sabe que você está preso e se preocupar com a necessidade do outro na cadeia? Preso, não estou falando preso de cadeia, pode até ser, mas preso numa situação que você não tem como sair. E em vez de você pensar em você, você fala assim, como que eu vou ajudar aquele irmão? Como que eu vou ajudar aquela irmã? Quem está entendendo, diga amém. E ele valoriza um momento que parecia pequeno. Eu acho tremendo como o Salmo 105 fala, irmãos. Enquanto eu lia isso hoje, o Senhor falou, essa é uma palavra profética para a igreja. Olha só, foi Deus. 105:16 fala, chamou a fome sobre a terra, destruiu todo o seu suprimento de pão, mandou na frente deles um homem que foi vendido como escravo, José, cujos pés foram apertados com grilhões e a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua profecia e a palavra do Senhor o justificou. Irmão, quero profetizar para você hoje que a sua profecia vai se cumprir e que a palavra do Senhor vai te justificar. Eu quero declarar que a sua profecia vai se cumprir e que a palavra do Senhor vai te justificar. Eu quero declarar, você não está entendendo? Que a sua profecia vai se cumprir e a palavra do Senhor vai te justificar. Agora, o que você faria se Deus lhe desse o poder na sua mão, o poder de influenciar uma nação? O que você faria? O que você faria se Deus te desse o poder de influenciar um estado, uma cidade, um bairro, uma empresa,
uma faculdade, um grupo de pessoas, o que você faria? Pensa bem, a gente ora, Senhor, eu quero, Senhor, eu creio, faz batalha espiritual, ó Pai, em nome de Jesus, nos dá essa cidade, nos dá essa cidade, nos dá essa cidade. Se Deus ouvisse hoje e falasse assim: ok, a cidade é sua, o que você faria? Porque, irmãos, Deus vai te dar algo você ser uma influência, para você discipular e para você ensinar o que é o reino. Quem pode dizer amém? Amém. Ah, Senhor, eu quero, Pai, eu quero. Você já viu aqueles cachorros que latem quando o carro passa? Experimenta parar o carro. Eu já fiz isso. A cara do cachorro, irmão, ele ficou assim. Cheirou o pneu, cheirou o outro, foi embora. Não sabia o que fazer. No dia seguinte, quando eu passei, não lati mais. O que nós faríamos, irmãos, se Deus desse hoje, o que você está pedindo? Quem pode dizer? Agora olha só, estou terminando. Deus dá um sonho profético, olha isso. Deus dá um sonho profético a um governante pagão. O faraó não tinha Deus. E ele tem um sonho de Deus. Ele ajeita as coisas, Deus, de tal modo que apenas um homem, ninguém mais, um homem poderia interpretar o sonho, e este homem era um crente. Um homem. Detalhe, que estava preso nas proximidades do seu castelo. Quem pode dizer amém? A minha pergunta é: e se Deus ainda está no negócio de dar sonhos inspirados a governantes que ainda não foram salvos? E se estes governantes não têm como resolver o seu problema, que é complexo, sem os modernos Josés? Aleluia. E, posso falar? Quem recebe isso? Eu falei que era profético, irmão. E se Deus quer posicionar você como a solução de um problema, mas para isso Ele vai permitir você ficar aprisionado numa situação que te mantém você como em cativeiro, até que seja chamado o seu nome para resolver o problema. Quem pode dizer amém? Em inglês seria God is setting you up. Será que é possível, irmãos, que tudo que nós estamos passando, de uma certa forma, é Deus preparando, como a palavra de Deus diz em Romanos, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus? Ele te permitiu ser preso, Ele te permitiu você não saber o que fazer, você ser açoitado, você ser humilhado, você ser pisado, você ser envergonhado, você ser vendido, você ser tudo isso, porque Ele queria te colocar exatamente no lugar que ninguém mais ia ter a resposta, mas você ia. Quem crê nisso? Amém. Então você tem que estar mais feliz que isso, irmão. Quem pode dar glória a Deus por isso? Todos os desafios que José passou só aguçaram a sua percepção profética, preparando para o seu destino final. Todos os desafios que José passou só aguçaram a sua percepção profética, preparando para o seu destino final. Olha só quem Deus usou. Olha só quem Deus usou. Gênesis 41.
Verso 9. Então disse o copeiro-chefe a Faraó, depois que ninguém conseguiu interpretar, né? Das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhe os sonhos e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José. Diga isso. Então Faraó mandou chamar a José. Agora olha só, irmãos, detalhe aqui. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Eles queriam que ele saísse com pressa, mas ele entendeu que o tempo da profecia tinha se cumprido. Olha só a atitude dele, irmãos. Entenda isso, porque esse aqui é o final que nós temos que tomar posse nessa noite. Ele se barbeou e mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Ele mudou de roupa, ele se barbeou. Não nada contra a barba. Ele estava parecendo um presidiário fedido, mas ele entendeu. Agora é a hora. Eu não vou diante de Faraó para falar para ele o que os meus irmãos fizeram, para falar para ele como eu sofri, como eu fui enganado, como eu fui perseguido, como eu fui injustiçado na casa de Potifar, porque nada disso mais conta. Não que não seja importante, irmãos, mas ele entendeu que tudo isso que aconteceu não impediu ele de chegar no lugar que Deus tinha para ele. Irmãos, tudo o que você já passou até hoje, em nome de Jesus, entenda, estava te preparando para esse momento. O mudar de roupa é isso, é uma atitude nova. Eu vou diante de Faraó como filho do rei, e eu vou além. Ele não foi diante de Faraó para pregar para Faraó. Irmãos, Deus chamou a igreja para influenciar o mundo. Ele aprendeu outra linguagem. Mas no final, pensa bem, se ele chegasse e falasse assim: meu pai, nem sei se ele está vivo, hein? O fato é que o conselho dele foi tão tremendo que Faraó falou assim: me conta do seu pai. Você tem irmãos? Irmãos, olha só, agora, olha como, olha. Ele chega diante de a atitude dele. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, não há quem interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretar. Olha só como tem tudo a ver com relacionamentos. Respondeu-lhe José a Faraó: isso não está em mim, mas em Deus. Ele coloca Deus, o relacionamento dele, ele coloca, ele não esconde isso. Ele vai ali, irmão, para fazer a diferença. Ele vai ali para estabelecer o reino. Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Verso 25: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer, notificai-o a Faraó. Verso 32: ora, Faraó, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa em fazê-lo. Portanto, olha só o conselho dele, irmãos: procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Só faltou ele falar: eis-me aqui. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra,
e que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos, e ajuntem, olha aqui irmãos agora, olha aqui, não é juntar para ter, é juntar para abençoar. Não é juntar para você falar eu sou próspero, é juntar para que quando a fome vier, você seja um celeiro de Deus na terra. Não é juntar para você criar uma riqueza tão grande que você nem sabe quanto tem na sua conta bancária, mas é você entender que aquilo que Deus te dá é para que muitas vidas sejam salvas. É você entender, irmãos, que o maior reavivamento está para vir sobre a face da terra. É você conectar aquilo que você faz hoje com a visão da grande colheita que está para acontecer. Quem pode dizer amém por isso? É você entender que Deus vai te prosperar, e Ele vai levantar aqui na nossa igreja, Ele vai levantar empresários, Ele vai levantar sim pessoas ricas, que entendam que não é para ela, mas é para ela ser um canal para salvar vidas. É você entender que Deus vai te colocar numa posição onde você vai ter uma influência sobre milhares de pessoas, porque no final disso vai ser o que? Salvação. Ele foi chamado para resolver um problema e não para ser problema. Ele foi chamado para ser a solução. O plano então não era. Ele fala: junta todo o mantimento dos anos bons e amontoe trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Será o mantimento para o movimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça, para que a terra não pereça de fome, para que a terra não pereça de fome. Qual que era o alvo? Eu vou guardar, porque quando faltar, eu vou ter abundância para abençoar. Irmãos, aquilo que nós somos deve estar conectado com a grande colheita. Por que Deus vai fazer o que Ele está fazendo na minha vida, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na empresa, nos negócios? Por quê? Para você ser influência de salvação. Para que lá na frente o povo vai reconhecer: tem alguém que tem provisão nessa hora. Agora olha só que tremendo, irmãos. Já pensou se naquele dia que os dois tiveram um sonho, ele não valorizasse aquilo que parecia pequeno? Eu não vou interpretar sonho, coisa nenhuma. Está preso mesmo? Deve ter feito coisa errada. Ele viu aquilo como um momento valoroso. Irmãos, tem coisa que a gente faz lá atrás que a gente não tem ideia que Deus vai usar aquilo para te promover. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode se levantar comigo nessa noite? Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão, o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino. Pôs um colar de ouro no seu pescoço. Fez-o subir segundo o carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou o Faraó a José Zafanate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Eu termino com esse versículo. Era José
da idade de 30 anos. Quantos anos ele tinha quando ele teve o sonho? Quantos anos? 17. Quantos anos ele esperou? 13. Quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e viajou por toda aquela terra do Egito. Eu creio que é uma palavra profética para essa casa. 13 anos sendo preparado, sendo trabalhado, passando situações adversas, servindo os estados do Brasil, servindo outras nações, indo para a África, cavando poços, aceitando quem foi rejeitado. Para quê? Para chegar num ponto de promoção. O tempo da profecia se cumpriu. Eu creio que se você está aqui hoje, você está vendo essa mensagem, é porque você está embaixo dessa palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a ver não só o que você já passou, as dificuldades, as enfermidades, os levantes, mas os momentos que você tirou da sua despensa para abençoar um vizinho. Que você trouxe 1 quilo de alimento e era o seu último quilo. Que você abençoou e não sabia como ou quem que ia te abençoar de volta. Quando você encorajou alguém, você mesmo estava desencorajado. Quando você abençoou a pessoa e ela foi promovida, que nem o copeiro diante de Faraó, e ela se esqueceu de você. Mas o que ia adiantar ela lembrar de você fora do tempo? Irmãos, entenda isso, Deus está te falando hoje. Eu não me esqueci de ti. Não me esqueci da palavra, não me esqueci da promessa, não me esqueci do que te falei, não me esqueci do que coloquei no teu coração, não me esqueci dos teus sonhos, não me esqueci do que eu te falei, não me esqueci do que eu te revelei, não me esqueci do desejo que foi meu, que foi colocado no seu coração, não me esqueci da tua oração. Senhor, se eu tivesse, Senhor, se eu pudesse, mas você fez o que podia e você fez naquele momento sem saber como. Eu estava ali, eu vi. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar essas palavras sobre essa igreja, sobre este ministério, e quero declarar, Pai, em nome de Jesus, esse ano de portas abertas. Eu quero declarar que esse portal, Pai, que nós estamos nos alinhando com essa palavra, nós estamos crendo que vão ser conexões divinas. Senhor, nos ajuda a ver, Senhor Deus, o valor das coisas pequenas, nos ajuda a ver o valor das pessoas, o valor de cada um, o valor de cada indivíduo, o valor, Senhor, em situações, Pai, que parecem tão insignificantes, mas situações, Pai, que carregam a nossa promoção. Pai, eu quero orar por cada irmão e cada irmã que estava se sentindo desencorajado, que estava se sentindo fraco, que estava se sentindo abatido, que nessa hora, Pai, o Senhor os envolva, os abrace. Se você recebe isso, comece a glorificar o Senhor, comece a agradecer ao Senhor. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que está por vir ainda. Comece a agradecer ao Senhor, irmãos, que a mudança entra na sua casa, sim, porque a mudança vem no seu trabalho, porque a mudança vem na faculdade, porque a mudança vem nos seus relacionamentos, a mudança vem, irmãos. Ele que perdeu a túnica, que foi tirada, que foi rasgada, que foi esbofeteado, ele que perdeu a sua túnica diante da mulher de Potifar, agora recebe a túnica de Faraó, de linho fino, de vestes reais. O Senhor, irmãos, vai te promover. O Senhor coloca vestes de alegria em lugar de vestes de tristeza, e em lugar da sua vergonha possuirão o dobro, em nome de Jesus. Quem crê nisso hoje? Dê um aplauso ao Senhor.